Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo para todos vós. Hoje eu quero dar para o tema da palavra do dia a expressão dizendo renovação da aliança. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 5, vou ler do versículo 17 ao 20. Dizem assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Hoje é 18 de setembro de 2024. Grandioso Deus, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te agradecer por esse momento. Te apresento cada pessoa que está me ouvindo, a família de todos, a minha família, a minha vida, essa missão. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia dizendo renovação da aliança. E o que é renovação da aliança? Bom, isso pode referir-se à renovação, por exemplo, dos votos de casamento, ou chamado também da renovação da aliança de amor. Isso é uma cerimônia, a gente sabe, que reafirma, o amor do casal e os votos feitos no casamento. Então aí é um dos tipos de renovação da aliança, Nesse momento aí da renovação da aliança no sentido conjugal, do casamento físico, o casal pode trocar as alianças atuais por alianças novas, ou renovar os anos da aliança ou a data do casamento. Mas interessante, eu quero falar sobre a renovação da aliança no aspecto da fé, aquilo que nos ajuda a renovar nosso compromisso com Deus e outros. Isso é um procedimento que deve ser contínuo e que requer reforço, dedicação, intencionais. Existem diferentes maneiras de renovar nossa aliança, com Deus, dependendo de nossa tradição de fé e preferência pessoal. Então, hoje eu quero falar sobre isso, a renovação da nossa aliança com Deus. Quando a gente olha para a palavra de Deus e vê Jesus Cristo e a igreja, a gente sabe que há uma comparação do noivo com a noiva, do esposo com a sua esposa. Até o livro de Cantares, de Salomão, ele traz ali de uma forma metafórica esses dois personagens, o noivo e a sua esposa, representando ali Jesus e a igreja. E no Novo Testamento a gente vê várias abordagens nesse sentido, E quando eu vejo Jesus como noivo e a igreja também como noiva, me lembro de que
nesse evento específico, as vestes devem ser vestes especiais, vestes de núpcias. Jesus falou uma certa vez, deixa eu ver se eu encontro aqui, o evangelho dele de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo 22, versículo do 9 ao 14, falando sobre vestes nupciais, né? Aquele momento de núpcia. Diz assim: e depois as saídas dos caminhos, eu estou lendo Mateus, capítulo 22, versículo 9, vou ler até o 14. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, presta atenção agora, viu ali um homem que não estava trajado com vestido de núpcias, ou seja, vestido apropriado para o casamento. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo vestido nupcial? E ele ficou mudo. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E a gente sabe aqui que Jesus está falando, né, exatamente sobre aquele dia em que, durante o período da escolha, do arrebatamento, a igreja, né, terá que estar pronta com as vestes apropriadas, vestes de núpcias. Em outras palavras, vestes brancas, vestes de pureza, né, de justiça. E eu fiquei pensando, quando a gente olha para a relação do casamento, estou falando agora do casamento comum, casamento em relação à pessoa humana, casamento físico, marido e mulher, e a gente trazendo Jesus como noivo, né, e a igreja como noiva, marido, esposa. Paulo fala o seguinte na carta dele aos Efésios, capítulo 5, versículo 25 ao 27, quando ele está dando conselho aos maridos. Aí ele faz essa menção de Jesus como marido amando a igreja como sua noiva. Diz assim: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, aqui é quando a gente vê Paulo aconselhando o marido para tratar bem a sua esposa e advertindo, né, para que não haja ali desgastes na relação. Aquele desgaste que a gente vê que, com o passar do tempo, parece que vai se acomodando, né, uma das partes do casal, vai acontecendo aquela coisa de ficar enjoado um do outro, né? Mas Paulo aqui recomenda que, no caso, o marido ame as vossas mulheres, dando exemplo de Cristo como amou a igreja, quando entregou a sua própria vida por essa noiva chamada a igreja. Então eu quero concluir deixando aqui uma palavra dizendo que não há outro noivo, não há outro caminho senão o noivo Jesus Cristo. João capítulo 6, o evangelista aqui, registro no versículo, vou ler 63, 64, vou terminar agora hoje, gente. 66 ao 68, diz assim: o Espírito, é Jesus falando, é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida.
Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás. Aqui a gente já vê que Jesus não só tinha 12 discípulos, né? Tinha outros discípulos também. Segue o texto. E já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Então, só tem esse noivo para nós, noiva, para nós, igreja. É Jesus. Então, por mais difícil que seja a nossa trajetória, a nossa caminhada, devemos todos os dias renovar a nossa aliança com Deus. Eu até disse à minha mãe que domingo passado, próximo agora, eu aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus como meu Salvador. É uma forma de renovar a nossa aliança com Deus. Então que Deus nos ajude, que Deus nos dê força para que possamos manter essa relação, né, de noiva com o noivo, igreja com Cristo. Essa relação saudável, essa relação de amor, de cumplicidade, de respeito e consideração até a volta de Jesus, para efetivamente buscar essa noiva, e Ele quer encontrar essa noiva pronta, com as vestes nupciais, para morar eternamente com Ele. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.